Saudações cordiais, diletos discentes. Aqui quem vos fala é o professor Éder, disciplina Língua Espanhola, segundo ano, Centro Educacional César Marques. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as preposições. Esse tipo de palavra relacional que une dois elementos dentro de uma oração, ok? Então vamos lá, Língua Espanhola, nossa mensagem inicial. Essa tempestade vai passar. Não tenha medo, tenha fé. Deus proverá. Amém. Então vamos lá, preposições. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte eu vou tratar das 6 primeiras preposições, vamos dizer, essenciais para o nosso uso. E na segunda parte da aula eu vou tratar do restante das preposições. Então, as preposições, as primeiras que a gente vai trabalhar, estudar e analisar, são a, ante, bajo, con, contra e de. Então, quem que vem a ser o conceito de preposições? As preposições, elas são palavras invariáveis, portanto, elas não têm plural, não têm singular, não têm masculino, não têm feminino. Elas são de uma única forma, elas não variam. E elas são usadas para fazer uma ligação lógica entre dois elementos de uma oração. Esses elementos eles podem ser substantivos, adjetivos, pronomes, verbos ou advérbios. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma oração de forma a estabelecer entre elas um determinado sentido, uma determinada concatenação, uma ligação lógica. Observe o exemplo 1. Voe Caxias autobus. Observe. Voo Caxias ônibus. Essas 3 palavras, o primeiro um verbo, o segundo um substantivo e o terceiro um substantivo, eles estão sem concatenação, sem uma ligação lógica entre eles. Se eu disser essa frase dessa forma como está, ela não tem sentido, ela não tem lógica. Voe Caxias autobus. Vou Caxias ônibus. Qual é o sentido? O que está faltando nessa frase para que ela passe a ter sentido? Para que ela passe a ter um significado lógico para o falante? As preposições. Ou seja, está faltando o nexo relacional para unir essas palavras dentro dessa oração. Então, como é que fica? Para que ela faça sentido e tenha lógica. Voe a Caxias em autobus. Então, vou a Caxias de ônibus. Primeira preposição, a. A primeira preposição a ela é usada para expressar direção, modo, tempo, preço, distância ou localização. Esses são os valores semânticos, ou seja, o significado que essa preposição tem ao ligar dois termos numa oração. Vamos ver os exemplos. Voy a la escuela. Vou à escola. Observe a preposiçãozinha a unindo o verbo voy, vou, e escola. Então, vou à escola. Esse valor, essa preposição tem o valor semântico de lugar. Encontrei a Marcos. Encontrei a Marcos. Observe a preposiçãozinha a unindo o verbo encontrar com o Marcos. Essa preposição tem o valor semântico de direção. Enviei o regalo a ellos. Então, enviei o presente a eles. Então, observe a preposição a unindo presente a eles, ou seja, o destino, o destinatário, a quem o presente foi enviado. A bailar. A bailar, essa preposição, quando ela inicia com verbos no infinitivo, ela tende a significar, em português, aquela forma verbal chamada imperativo, que é a forma verbal que indica um pedido ou uma ordem. Então, a bailar é como se ele estivesse dizendo assim, dancemos, né? Outros exemplos com a preposição a. La escuela está à la derecha. A escola está à direita. Então, a preposição a indicando aí localização. La iglesia está a 300 metros daqui. Então, a igreja está a 300 metros daqui. A preposição a com valor semântico de distância. Nosotros volveremos a las 4. Nós voltaremos às 4. Preposição a indicando o tempo. Venham aqui 2 vezes a la semana. Venham aqui 2 vezes por semana. Preposição a também indicando o tempo. E las lechugas están a 8 perros. As alfaces estão a 8 pesos. A preposição a indicando o preço. Ellos salieron a la francesa. Eles saíram à francesa, quer dizer de fininho. A preposição a indicando o modo como se saiu. Ellos van a cavalo. Eles vão a cavalo. A indicando aí o meio por meio do qual
eles se deslocaram. Então essa foi a primeira preposição a. Segunda preposição, ante. A preposição ante ela é usada para expressar uma situação frente a algo, a preferência a algo, uma opinião a respeito de algo. Exemplo, me apresentei ante as autoridades. Me apresentei perante as autoridades. Então aqui eu tenho a preposição ante significando uma situação frente a. Não falarei nada ante esse assunto. Não falarei nada sobre esse assunto. Não falarei nada a respeito desse assunto. É o valor semântico do ante nesse contexto. Ante todo, prefiro fresas. Antes de tudo, prefiro morangos. Então aqui é uma preferência. A preposição a com valor de preferência. Preposição bajo, ela é usada para expressar uma submissão a, uma localização espacial que está embaixo de a. Então, baixo. Estamos baixo las sábanas. Estamos debaixo dos lençóis. Então, aqui a preposição baixo, ela indica uma localização espacial no espaço. Está embaixo de algo. Estás baixo mi cuidado. Quer dizer, baixo aqui está sobre o meu cuidado, está submetido ao meu cuidado. Preposição com. A preposição com é usada para expressar modo, companhia, conteúdo, instrumento. Então, a preposição com. Viajarei com mi hermano. Viajarei na companhia do meu irmão. Viajarei com o meu irmão. Ele escreve com el bolígrafo. Ele escreve com a caneta. Então, com valor semântico de instrumento, o objeto com o qual se escreve. Me falou com discrição, me falou com discrição, o modo como me falou, a preposição com significando modo. A preposição contra é usado para expressar contrariedade, pressão física ou psicológica. Todos estão contra mim, então todos estão contra mim. Uma contrariedade, o valor semântico aí é de contrariedade. A preposição de é usada para expressar origem, posse material, modo, instrumento e etc. Este livro é de Paco. De, preposição de, este livro é de Paco, indicando posse. Eles são de México. Eles são de México. A preposição de indicando origem. Esta moneda é de ouro. Esta moeda é de ouro, indicando o material de qual ela é feita. Ela estava roxa de vergüenza. Ela estava vermelha de vergonha. A preposição de indicando o modo. Trabalha de condutor. Trabalho de condutor, a preposição de indicando a preposição. São as três, preposição não, profissão, perdão. São as 3 da tarde. São 3 da tarde, a preposição de indicando o tempo. E agora os nossos exercícios que vocês farão, copiarão no caderno e responderão. Complete com a preposição adequada, identificando o valor semântico, que foi exatamente o que eu fiz nos slides anteriores. Primeiro, mañana foi... Aí você vai completar com a preposição correta. Aí, entre parênteses, está só a tradução, tá? Da frase, para você se situar. 2. Cenamos las 8. Lloró 2. Se declarou a su novia sus padres. 5. Los hombres están jugando la lluvia. 6. Viajamos Juan. 7. El gobierno apoya la lucha a la droga. 8. Pablo es un hombre buen carácter. 9. Llegamos día. Y 10. Me gusta el coche tu padre. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.